que desanimamos? O que é o desânimo? O que fazer e o que não fazer quando estamos desanimados? E também como vencer o desânimo. Esse é o tema deste vídeo. O que é o desânimo? Desânimo é uma sensação desagradável que retira a graça de atividades e de coisas que nós gostamos. Geralmente é muito comum chegar o desânimo quando nós geramos uma certa expectativa em volta de alguma coisa. E aí, quando essas expectativas não são alcançadas, geralmente nós desanimamos. E agora tudo aquilo que outrora fazíamos com gosto, com prazer, agora temos dificuldades para realizar até mesmo algumas atividades simples. Por que desanimamos? É simples. Desanimamos porque somos carne. Depois do pecado do homem do Jardim do Éden, a raça humana se tornou corrompida por causa do pecado. É o próprio texto que diz que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Enquanto nós estivermos nesta terra, nós temos a natureza carnal, mas também temos a natureza espiritual. É isso que Paulo fala. E nós vamos ler Romanos, capítulo 8, do 5 ao 8, para você entender um pouquinho melhor. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade a pode ser, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por mais que você tenha recebido a Jesus como seu único e suficiente Salvador, isso não isenta de você ter vontades da carne. E é isso que muitos crentes têm ignorado nos dias de hoje. Por exemplo, você não vai ver um ímpio que gasta os seus dias aí nas festas, nas baladas, quem sabe enchendo a cara, se divertindo pelas madrugadas. Você nunca vai ouvir ele dizendo: eu estou cansado, eu estou desanimado de fazer isso, de sair de noite, de me divertir de noite. Você nunca vai ver ele dizendo que está desanimado disso, porque ele está satisfazendo as suas vontades ou a vontade da carne. Agora, é muito fácil de você encontrar alguns cristãos que vão à igreja e de fato desanima. Por quê? Porque a nossa carne é inimizade contra Deus. As vontades da nossa carne não é agradar a Deus. Nossa carne não quer buscar a Deus. Nossa carne gosta do pecado, ou gosta de pecar, pois se tornou escravo do pecado. É por isso que seguir a Jesus é todos os dias mortificar, como diz Paulo, os nossos membros que estão sobre a face da terra. Quem sabe por causa disso que muitos crentes estão perdendo esta batalha, porque simplesmente desprezam que enquanto vivermos aqui, somos carne. Você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode ter dons espirituais, você pode ser um homem ou uma mulher usada por Deus, mas nunca se esqueça que enquanto palmilhar esta terra, somos carne. Temos na Bíblia Sagrada o exemplo de muitas pessoas que ignoraram isso e acabaram pecando. Um grande exemplo é o rei Davi, o homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Nos tempos onde os reis estavam na guerra, Davi está no seu palácio. E quando ele está ali no palácio, ele vê uma mulher tomando banho no terraço. E ele olhou para ela e desejou aquela mulher. E a Bíblia diz que ele vai investigar, saber quem ela é. O servo chega e diz: esta é Betseba, mulher do teu melhor soldado. O que ele faz? Dominado pela vontade da carne, ele olha para a mulher, cobiça e ainda manda trazê-lo. E quando os seus empregados trazem a mulher, o texto diz que ele dormiu com ela. E esta mulher, depois de alguns dias, engravidou. Olha o homem, segundo o coração de Deus, cometendo um adultério e depois também um assassinato. Não podemos ignorar que a nossa carne ainda está sujeita ao pecado. Só seremos libertos totalmente do pecado da nossa carne quando formos arrebatados ou quando Jesus nos chamar. Mas afinal, o que fazer e o que não fazer quando estamos desanimados? 99% das pessoas que desanimam isso da vida cristã ou na igreja, elas procuram se afastar dos seus compromissos, dos seus comprometimentos. Por exemplo, se a igreja tem todos os dias da semana culto,
Se a semana toda é fechada de culto, a pessoa que desanima já começa a faltar na segunda, começa a faltar na quarta, começa a faltar na sexta. Ou seja, ela vai desistindo gradativamente dos cultos ou da participação dos cultos. A segunda atitude que as pessoas tomam quando estão desanimadas, que é errada, é se afastar do grupo ou se afastar da igreja. E olha só o conselho do sábio Salomão em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga pelo seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Essas são atitudes que não devemos fazer quando estamos desanimados. Não podemos deixar de honrar nossos compromissos e muito menos se afastar dos nossos irmãos em Cristo. Geralmente, quando uma leoa sai para caçar, ela vai procurar uma presa fácil, uma presa que esteja vulnerável. Dificilmente os leões ou as leoas estarão atacando o rebanho inteiro. Eles ficam observando até que um daqueles animais se afaste um pouquinho do bando, ou até mesmo um filhote daqueles animais esteja mais propenso a esse ataque. Dificilmente eles vão atacar um bando de animais. Assim, nós somos chamados de ovelhas do rebanho de Cristo, onde o próprio Jesus é o nosso pastor. Uma ovelha que está no meio de outras ovelhas, ela não vai ser facilmente atacada. Mas se ela se afastar um pouquinho do rebanho, um pouquinho dos olhos do pastor, ela se torna uma presa fácil ou uma presa vulnerável ao ataque de Satanás. E a Bíblia é categórica ao dizer: o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Por isso, meu irmão, mesmo em momento de desânimo, não deixe de congregar, não deixe de buscar a Deus. Resista a esse desânimo e vai para a casa de Deus orar, buscar ao Senhor, porque eu tenho certeza que Deus tem poder de arrancar tudo aquilo que está tentando travar a sua vida. Mas você precisa mortificar as vontades da sua carne. Em toda a vida você vai encontrar momentos de desânimo. Se você, por exemplo, fez sua carteira de motorista, você pode dizer de quantas aulas nós passamos, às vezes, sentados ouvindo o professor passar aquelas aulas para nós. E muitas pessoas nesse tempo acabaram dormindo porque acabam achando uma aula sem graça. Mas esta aula é necessária. Quantas vezes participamos, fazemos cursos profissionalizantes e que muitas vezes as aulas se tornam aulas cansativas, mas você sabe que você tem que ir para concluir o curso ou para pegar a sua carteira de habilitação. Trazendo esse exemplo para a vida espiritual, é da mesma maneira. Tem horas que o nosso corpo não quer orar, tem hora que o nosso corpo não quer ir à igreja congregar, tem hora que a nossa carne se mostra cansada. Mas é nessas horas que nós temos que entender que é preciso estar na presença de Deus. Nós precisamos vencer essas vontades da carne. E com certeza a vitória é nossa. Como vencer o desânimo? Nós só conseguimos vencer o desânimo quando nós nos alimentamos pela palavra e pela oração. Uma pessoa que fica doente, ele precisa, mesmo que ele não tenha vontade de se alimentar e tomar água, ele precisa. Se ele não fizer isso, dificilmente ele vai se recuperar. Na vida espiritual não é diferente. Nós precisamos ouvir a palavra. E por isso é importante você ir à igreja. Porque a Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Por mais que você possa, quem sabe, tentar vencer as vontades da carne indo para a igreja, a tua fé ela vai ser cada dia mais gerada pelo poder da palavra de Deus. Deus apareceu a Josué depois que tomou a Moisés e o Senhor dá um encorajamento ao jovem Josué. Olha o que o Senhor diz no capítulo 1 do livro de Josué, versículo 6. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe dariam. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O próprio Deus dizendo a ele, esforça-te e tenha bom ânimo. Deus, ele pode nos ajudar, mas a partir do momento que tomarmos uma posição, nos esforçar,
Muitas das vezes a caminhada se torna pesada, só que mesmo nesses momentos difíceis não podemos recuar, não podemos voltar para trás. Por isso a importância de observar a palavra de Deus. Olha só, mais um conselho do apóstolo Paulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ser firmes e constantes. Nem sempre estamos com toda a força ou com todo o ânimo, mas é necessário ser firme e constante, porque há um galardão para receber das mãos do Senhor. Mais um conselho da palavra de Deus: mas esforçai-vos e não desfaleçais as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Tudo que nós fazemos para Deus, nós temos um galardão a receber das mãos do Senhor, desde que chegamos até o final. Então vença o desânimo através da palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, seu comentário e também, se for possível, compartilhe. Nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Deus abençoe.